Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos criar uma tela para que a gente consiga atualizar os dados do perfil, que é o que a gente criou na aula anterior do usuário. Nós criamos aqui uma classe, fizemos uma ligação de 1 para 1 com o usuário, e daí nós vamos fazer essa tela agora para atualizar esses dados. Eu não preciso fazer um create para perfil, porque aqui quando o meu usuário se registra, automaticamente eu crio um usuário. Você não precisa armazenar esse objeto aqui em algum lugar, porque você não está usando ele, você simplesmente está criando, então você pode deixar dessa forma. Então o que a gente vai fazer é aqui ainda no nosso módulo de usuários, vou deixar separado aí, né? Eu vou criar aqui uma nova view, vou chamar aqui de perfil update e vou dizer que ele é um update view. Quando a gente cria um update view, um delete view, na verdade não vai criar, antes de criar esqueci, tem que vir aqui em cima, eu já tenho o create view, eu preciso importar também o update view. Agora sim eu vou conseguir. Então eu preciso passar aqui o template name, eu vou usar lá o meu mesmo template que eu usei lá para registrar, que é esse lá de cadastros. Vou colocar aqui cadastros barra form.html. Eu preciso falar qual que é o model, ou seja, qual é o tipo qual é a classe, né? Então eu vou dizer aqui que é o meu perfil. Basicamente, se a gente faz isso, já dá certo. Agora, a gente precisa fazer, como esse objeto já existe, eu não vou ter uma tela lá, uma URL, tipo editar perfil 10, eu vou ter uma tela editar perfil. E automaticamente eu vou buscar o usuário que eu tenho registrado e vou pegar esses dados aí para passar para o template. Então, vamos colocar aqui as demais propriedades. Então eu coloquei o template, o models, eu preciso colocar os fields, que são os campos que eu quero apresentar. Esses campos aqui eles são uma lista, né? Então é o nome, underline completo, é o CPF e é o telefone. Você pode colocar lá outros e-mails aqui, tanto faz, né? E vou colocar também o success URL. O success URL é quando você editar isso daqui, para onde ele vai. Então a gente pode redirecionar ele para algum usuário. Eu só estou vendo, tem o reverse lazy importado já. Então vou mandar ele, esse lazy, vou mandar lá para a página index, para a nossa URL de index. E agora, como eu estou fazendo uma atualização, eu preciso criar aquele método lá, o get underline object, para eu saber aí qual é o objeto, né, que vai ser buscado, já que eu não vou passar esse padrão na URL. Aqui eu passo self e carry set igual a null, a declaração, que é o padrão aí do carry set, que é vazio. E vou passar aqui o self.object, vai ser o get object, object or 404, perfil, e o usuário vai ser igual self request.user. E vou dar um return self.object. Para quem não sabe o que a gente está fazendo aqui, dê uma olhada na videoaula lá que eu explico como criar telas aí para editar, né, ou excluir objetos. Tem lá no início do curso. Então aqui, ó, eu não preciso pegar lá, igual a gente fez nos outros exemplos, pegar o ID da URL, porque como o usuário só tem um perfil, eu simplesmente pego pelo usuário e eu vou saber qual é o perfil que eu preciso ajeitar aí na tela. E também vamos criar a nossa URL. Aqui a gente precisa, na verdade, passar essas duas opções também para o formulário não ficar vazio, né? Vou colocar o def get context. Eu vou usar o autocomplete aqui que é mais rápido. Self *args kwrgs. Aí eu já vou criar aqui o context super get context data *args kwrgs. E por último return context. E a gente vai criar aquelas duas posições ali, né? Que vai ser o título da minha página. Vou chamar lá de, por exemplo, dados do usuário, os meus dados, né?
meus dados pessoais. E vou colocar um context na posição botão, que é o que vai aparecer no botão. Vou chamar aqui de atualizar. Então agora a gente precisa, criamos a nossa view, já temos os dados bonitinhos lá do template. Vamos lá para a nossa URL. Então a gente importou aqui o usuário create, a gente também precisa importar o perfil update. E aí vamos criar aqui uma URL. Lembrando que o padrão aqui é path. Aqui você pode colocar, por exemplo, atualizar dados. Perfil update.s_view. View name é igual atualizar dados. E vou deixar uma vírgula no final. Agora vamos fazer um teste para ver se tudo isso funcionou. Vamos lá no nosso projeto, vamos registrar. Eu vou criar um usuário aqui chamado teste5. O e-mail vai ser o teste5@teste.com. A minha senha. E vou cadastrar. Bom, como não deu erro, eu sei que se eu for lá no painel administrativo, vamos abrir aqui uma guia anônima. Para quem está usando o Google Chrome é Ctrl+Shift+N. Eu vou lá em localhost 2.8000 e vou entrar aqui no meu menu administrativo. Eu acho que... aí. Vou entrar aqui com admin. Ó, reparem que... eu não registrei aqui no admin para visualizar, então vamos registrar lá. Então, para a gente registrar isso daqui, vamos lá no nosso admin. Vamos importar aqui from.models import perfil. Antes de verificar isso daqui, né, só para a gente não perder o rumo aí, vamos fazer o teste lá se realmente ficou tudo certo. Pegar aqui no nosso usuário, fazer o login aqui, teste. Vou entrar, ó, entrou, tem o teste 5, eu tenho meus dados, mas eu ainda não coloquei lá na URL, né? Então vou colocar aqui, atualizar dados. Ó, e ele já apareceu aqui, ó, nome completo, CPF e telefone. Se você vai atualizar, ele não vai permitir, porque lá o blank está falso, lembra? Então ele criou o objeto com os dados vazios, nulo, perdão, no banco de dados, e aqui ele criou o perfil, daí o usuário pode atualizar o perfil dos dados dele sempre que você quiser, você pode imprimir. Vamos colocar o link então lá no nosso menu. Nosso menu está lá em páginas, templates, modelo e FPR. E a gente tem o menu aqui, ó, meus dados. Eu tenho uma URL que não vai para lugar nenhum. Vou criar aqui o URL. Atualizar dados. E aqui fecha para não ter problema. Vou salvar, atualizar a página aqui, ó, meus dados, e ele já abre a URL. Se eu for lá para o início, meus dados, CPF eu quero escrever tudo maiúsculo, então é só a gente arrumar lá no nosso models, onde está aqui o CPF, a gente coloca, por exemplo, aqui o verbose name, que daí é como ele vai aparecer, CPF, salvo. Volto lá no meu site, atualizo, ó, já criou um CPF. Se não existisse um perfil para esse usuário, ele nem ia abrir essa página. Por exemplo, vou fazer o logout, vou entrar com o usuário Rafael, que é um usuário que a gente criou há algum tempo. E eu não tinha perfil. Se eu tentar acessar aqui, ele vai dar um erro, page not found. Por que ele deu esse erro? Porque quando aqui na Views eu fui tentar acessar e buscar um perfil do usuário que está logado, ele não encontrou, então ele retorna uma página de erro, beleza? Então assim você pode personalizar aí as suas demais páginas ou seu perfil de usuário e criar lá dados únicos como endereço. Você pode criar um perfil próprio lá com outras informações que você precisa. Então aqui só faltou a gente colocar lá no admin, né? Vamos abrir o nosso admin. admin.site.register. Agora não lembro se é maiúsculo ou minúsculo, acho que é minúsculo. Perfil. Vou salvar. Vamos olhar naquela que eu abri anônima, vou dar um F5, ó, perfis. Ele já coloca no plural. Ó, ele tem dois perfis, ó. Vou pegar o segundo, ó, ele é do usuário teste 5 e esse aqui é do usuário teste 4. Então pode ver que os dados estão nulos aí no banco de dados. Beleza? Então assim a gente consegue criar páginas
e conteúdo personalizado para cada usuário. Você pode personalizar se for estudante, ou se for professor, se for cliente, se for alguma coisa, dependendo do grupo de usuário, você cria um tipo de perfil diferente, desde que seja um para um, você consegue pegar na tela. Então aqui no meu template, ó, vamos pegar aqui a nossa página inicial. Vou pegar aqui, acho que é o index 2, ou em vez de pegar o index, deixa eu pegar aqui o index 2, que a gente vai fazer o seguinte, beleza, eu cadastrei esses dados, mas e se eu quisesse apresentar esses dados, deixa eu só fazer o logout, que o Rafael não tem, tem que entrar aqui com o teste 5, e para eu apresentar algum conteúdo aqui, ó, nesse local, eu quero pegar o nome do usuário ou o CPF, né? Às vezes você precisa apresentar alguma coisa. Como que faz para buscar? Não precisa fazer nenhuma consulta no banco de dados. Deixa eu só lembrar aqui qual que é a minha URL. Páginas, o index. Deixa eu só ver aqui qual que é o template que o index está usando. Views. Usa o index 2, tá? Esse aqui mesmo. E o index 2, eu tenho aqui o bloco conteúdo, então eu vou copiar esse bloco conteúdo aqui, ó, que daí eu vou lá no index 2, que é meu arquivo, não se percam isso, eu estou buscando qual é o meu template nessa página, vou criar lá o bloco conteúdo de novo, e daqui eu posso colocar o seguinte, ó, bem-vindo ao sistema, eu posso chamar aqui o meu usuário, perfil, nome completo. Só que o que acontece? Como está vazio ali, ele não vai aparecer nada, né? Então, quer ver? Ó. Fazer o teste, vou atualizar aqui. Ó, reparem que não apareceu nada porque está vazio, mas ele não deu erro. Isso indica, então, que você consegue, pelo usuário, pelo user, né? Pelo usuário que a gente tem, você consegue, ó, buscar, pegou ele nome, né? Você consegue, pelo usuário que está logado, você consegue buscar o perfil dele, desde que o objeto perfil que você tem lá, classe perfil, ela tem uma relação de 1 para 1 com o usuário. Então, se você tem outras classes que têm esse mesmo comportamento, você pode chamar ela pelo nome da classe. Então, aqui é perfil. Eu tenho uma classe que chama dados _ pessoais. Então, aqui você vai chamar dados _ pessoais. Então, a gente pode até fazer um if aqui, né? Por exemplo, ó, perfil. Posso fazer o seguinte, ó. Se o meu user.perfil.nome _ completo is not none, ou só if, né? Se tiver, acho que isso aqui nem precisa. Se existir esse perfil, apresenta essa mensagem. Se não, a gente coloca um else e um end if aqui. End if. Posso colocar assim: você precisa completar seu cadastro. Acesse os para atualizar. Vamos criar um link aqui. Então, por exemplo, meus dados, eu vou fazer um link. Então, eu vou criar aqui antes um link. Ele vai lá para minha URL. E esse A aqui, eu vou colocar aqui. Vamos criar uma URL, atualizar dados. Assim, olha que bacana. Vou voltar lá na página, atualizei. Como eu não tenho os dados preenchidos, ele vai dizer: você precisa completar seu cadastro. Acesse os meus dados para atualizar. Você vai acessar seus dados e vai atualizar. Se você atualizar seus dados, né? Vamos atualizar os dados, nome completo, Rafael, 123, telefone 123. Atualizar, ó, voltei para a página inicial, ele já reconheceu, bem-vindo ao sistema Rafael. Então ele já reconheceu que esse perfil possui o nome completo e os demais. Eu não preciso fazer todas as verificações, porque todas são obrigatórias, então se você preencheu uma delas, logicamente você preencheu todas. E dessa forma você consegue fazer algumas validações do seu sistema, por exemplo, o usuário só vai conseguir fazer uma determinada ação, ou fazer algum cadastro, ou acessar alguma página se ele preencheu esses dados. Então você pode incrementar algumas ações aí no seu sistema, no seu projeto, beleza? Então é isso daí, espero ter ajudado e até a próxima.